Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma reunião do Gastro Convino virtual. É uma satisfação a gente ver tantos colegas próximos aqui da gente, colegas mais distantes, né? Até agora estávamos comentando outros estados já e até hoje inaugurando outros países dentro do evento, né? Então, para a gente é uma satisfação muito grande ter vocês todos aqui como grandes amigos que são. Para quem nunca esteve, esse é o Gastro Convino, um evento já de 10 anos, em que o objetivo aqui é falar das inovações, das novidades dentro da área de gastro e curtir um bom vinho, aprender um pouco mais sobre o mundo do vinho. Tá? Meu nome é Marcelo Amade Camargo, sou cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista. Daqui a pouco eu vou pedir para o Dr. Admar Concon também falar umas coisinhas. E sejam todos bem-vindos. Na reunião de hoje teremos, então, Fabrício Bagaroli apresentando um vinho, um Zinfandel americano, falando um pouquinho sobre a cultura vinícola lá nos Estados Unidos. E isso foi de propósito, até mesmo atendendo um pedido do nosso outro participante, né, que é o Dr. André, que vai falar lá direto de Miami, do Orlando Health. De Miami, não, desculpa, de Orlando, né? Bom, Concon, faça aí as suas apresentações e depois eu chamo o Fabrício. Ok, boa noite a todos. Para nós é uma honra muito grande estar realizando mais um Gastro Convino. Nós estamos vendo que nós temos vários colegas novos participando pela primeira vez no Gastro Convino. O maior objetivo nosso é essa confraternização. É claro que uma troca de experiência, uma atualização na gastroenterologia, na endoscopia, e depois um momento de maior relax com uma aula sobre vinho, mas o principal é realmente a confraternização, o que nós estávamos sempre fazendo nos nossos jantares, mas que com a pandemia começamos a fazer a reunião virtual, mas continuamos juntos. Então, para nós é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Hoje nós vamos ter duas aulas. Nós vamos começar com a aula do vinho, porque o pessoal pediu para já fazermos a degustação e o pessoal já tem um jantar aqui acompanhando para fazer a enoharmonização, para não ficar muito tarde. E depois nós temos o nosso convidado da parte de endoscopia hoje, que vai ser o Dr. André Teixeira, que depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. Então, vamos para a nossa aula do vinho. Marcelo, pode apresentar o Fabrício. Okay. Então, temos mais uma vez o prazer de ter aqui um grande amigo, Fabrício Bagaroli. Ele é dono da Vecchio Mundo, uma distribuidora de vinhos bastante especial, porque lida com vinhos raros, vinhos boutique, que ele costuma dizer, né? Então, são vinhos que são mais difíceis de achar aí pelo mercado. E o Fabrício tem essa característica de trabalhar com esses vinhos que por muitas vezes são raros, são difíceis de achar, mas são bastante interessantes. São aqueles vinhos que fogem um pouco do mercado. Ele inclusive nos ajudou muito nessa noite a achar um vinho icônico aí lá dos Estados Unidos para a gente poder homenagear nosso palestrante internacional. Vou só combinar uma coisinha com vocês. Nós não pretendemos interromper as aulas com comentários. Então, ali no bate-papo, a gente pode encaminhar algumas perguntas durante a aula, né? Que aí, a hora que terminar a aula, a gente pode fazer a pergunta que tiver ali marcada. Eu concordo dar uma moderada, mas vocês também podem fazer pergunta direto, tá? Então, vamos ficar bem à vontade. Fabrício, acho que você já pode ir se apresentando aqui. Bem-vindo mais uma vez. Fala um pouquinho de você, da Vecchio Mundo, antes de começar sua aula, por favor. Boa noite a todos. Mais uma vez, eu agradeço ao Dr. Marcelo, Dr. Concon, de estar presente no Gastro Convino. É a segunda vez que a gente participa do Gastro Convino virtual, né? A gente fez uma degustação com vocês com vinhos orgânicos de Mendonça, foi super interessante. E eu espero que a escolha de hoje, o Zinfandel da Vinícola Deloute da Califórnia, agradem vocês também. É uma vinícola que eu já conheço há alguns anos. Quando o Dr. Marcelo falou, Fabrício, vamos achar alguma coisa de Califórnia, veio na minha cabeça na hora, né? Ele tinha falado de fazer combo de 2 vinhos. Falei, doutor, eu prefiro entrar com um vinho só, mas um vinho que acredito que vai agradar, né, os convidados do Gastro Convino.
Então, para quem não conhece ainda a Vecchio Mundo, o Dr. Marcelo fez uma introdução. A Vecchio Mundo completou 4 anos agora em maio. Eu sou um apaixonado por vinhos, comecei quando adolescente com meu avô. Meu avô, descendente de italiano, sempre gostou muito de vinhos do Piemonte, né, os Barolos, os Barbarescos, e gostava muito também de vinhos da Toscana, né, o Brunello de Montalcino, Chianti Reserva. E aí dali para frente a paixão começou, né? E em 2016 surgiu a oportunidade da gente iniciar o projeto da Vecchio Mundo. A gente sempre vai buscar vinhos que estimulem os sentidos da gente, né? A gente trabalha aqui com esse termo cinque sensi, que é um termo italiano que busca os sentidos, né? Os 5 sentidos. E sempre a gente busca custo-benefício, né? Isso são requisitos que a gente sempre está buscando para os vinhos do portfólio da Vecchio Mundo. O tema que a gente colocou hoje, né, para essa aula do Gasto com Vinho do dia 29 de julho de 2020 é a Califórnia, né, famosa pelo Vale do Silício e o terroir dos grandes vinhos dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, quando a gente fala em vinho, né, a grande referência é a Califórnia, e nos últimos anos tem despontado também o Oregon, mas o Oregon com um viés muito forte de Pinot Noir. Tem Pinot Noirs incríveis do Oregon, né? Eu recomendo a vocês provarem, para quem não provou ainda, são caríssimos, mas são muitos do nível da Borgonha. Eu já participei de degustação às cegas, inclusive, e o Pinot do Oregon foi o campeão junto com grandes Pinots da Borgonha. E o estado de Nova York está crescendo muito com o Riesling, né? Então, essas seriam as principais regiões dos Estados Unidos, mas a Califórnia foi uma das pioneiras e é a que teve mais investimentos. Um pouquinho da história da vitivinicultura da Califórnia. Eles iniciaram lá no final do século XVIII, através dos missionários espanhóis. Lá é uma região muito difícil de fazer vinhos, né, de plantar uva, tudo. Então eles começaram com uma uva muito resistente, que é uma uva de mesa mesmo, para uva de mesa, chamada Mission. E só que essa uva não dava grandes vinhos, né? E só por que eles começaram com essa uva? Justamente porque era muito difícil as condições, né, que a região, né, dava para as uvas produzir os vinhos. Em 1851 teve um húngaro, o Agustin Haradzic, que ele revolucionou, né, o mundo da vinicultura na Califórnia. Ele levou 300 variedades de uvas para a Califórnia. E começou a engrenar, começou a aumentar a produção de vinhos finos, né, na Califórnia. E a Califórnia teve um grande boom, né, na produção de vinhos depois do término da lei seca. Aí começou a ter muito investimento e começou a crescer muito a produção de vinhos, e grandes famílias, empresários começaram a investir muito na Califórnia, né? Tem até empresário que levou terra de Bordeaux, para vocês terem uma noção, containers e containers de terra de Bordeaux para poder fazer vinhos de alto nível, na cabeça dele fazer vinhos do nível de Bordeaux. Então, vocês imaginam o nível de investimento que já teve ali na Califórnia e continua tendo ainda. O americano, quando entra para fazer uma coisa, ele entra para ser o melhor, ser referência mundial. E a Califórnia tem esse status no mundo do vinho hoje. Eles têm uma certificação chamada AVA, né, que é a American Viticultural Areas. Isso daí eles exigem para ter o AVA, né, a região, 85% das uvas que compõem o vinho tem que ser daquela região, né? Só 15% pode ser de outras regiões, né? Então, tem outros requisitos também, mas esse é o mais importante dentro do conceito do AVA. Atualmente, a Califórnia tem mais de 4.000 vinícolas, né? Então, é uma região muito importante, produtora de mundo. Os Estados Unidos hoje tá entre os 4, 5 maiores produtores de vinho do mundo.
Falando da nossa uva, né, vocês desculpem, eu não falei no início, mas fiquem à vontade para já irem degustando o vinho. É bom que já vá aerando para vocês poderem perceber a evolução do vinho na taça, e quem já tiver com o prato, né, já vai harmonizando também o vinho com o prato. A Zinfandel, ela é uma uva que tem um nome típico da Califórnia, eles criaram esse nome, mas ela é de origem do clone croata, né, que tem esse nome super complicado aqui, né, eu vou tentar falar para vocês, mas eu não tenho domínio sobre essas duas palavras, mas é Krnjac Kastelanski, né, eu acredito que é isso, que é a famosa Primitivo na Itália, né. Então essa uva, ela tem origem na Croácia, ela foi para a Itália há muito tempo atrás, né, e imigrantes italianos levaram essa uva para a Califórnia. Só que na Califórnia, essa uva desenvolveu outros atributos. Vocês vão perceber, quem é habituado a tomar os primitivos da Puglia, né, da Itália, do sul da Itália, do salto da bota da Itália, vão perceber que o Zinfandel, a cor dele já é menos, né, profunda, menos escura do que a do primitivo, né? No nariz, ele é mais delicado, o Zinfandel, que é primitivo, né? E na boca, no caso do Deloach, que é um Zinfandel que eu gosto demais, a gente tem uma acidez, né? Então a gente tem um ataque de boca muito frutado, não tão frutado quanto um primitivo da Puglia, e uma acidez que não se encontra com facilidade em primitivo da Puglia. Os primitivos, eles têm um residual de açúcar muito alto, eles acabam sendo às vezes vinhos enjoativos, cansativos. É claro que tem grandes primitivos, né, que não têm essa característica, que são mais elegantes, mas na grande maioria são vinhos que têm um alto residual de açúcar, né, consequentemente um alto álcool também. O Zinfandel, na minha opinião, principalmente esse Deloach que a gente está degustando hoje, a gente tem essa característica de maior elegância, né, por causa dessa acidez no fim, que dá um frescor, e vocês vão entender na hora que a gente estiver explicando sobre a região, né, onde está a vinícola Deloach. Representa 11,5%, né, das uvas plantadas na Califórnia, a Zinfandel. A maturação dela é diferente da Primitivo. Talvez daí também a diferença no aroma e no sabor da Primitivo. O cacho da Primitivo, o nome Primitivo, vem de prima, né? Porque a Primitivo é das uvas que amadurecem mais rápido, mais precoces, lá na Puglia, no sul da Itália, né? E essa maturação do cacho de uva é por inteiro, da Primitivo. No caso da Zinfandel, essa maturação é irregular. Então nós temos bagos de uva que estão mais pacificados, já estão super maduros, bagos que estão no ponto correto, no ponto ideal de vinificação, e bagos que estão mais verdes. E eles não têm como ficar esperando muito. Na hora que já tem um número de bagos que já estão, né, passados, indo para uma uva passa, muitos bagos bons e alguns verdes, é a hora que eles têm que vinificar. Senão eles começam a perder a qualidade do cacho como um todo. Então essa mistura, esse blend, a gente pode falar, né, dos bagos da uva no cacho da Zinfandel, também é super responsável, com certeza, por esse diferencial, né, em todos os sentidos, desde né, do aspecto visual, né, de ser uma cor um pouco mais clara que o primitivo, né, da Itália, de ter um aroma mais fresco, né, porque tem uvas mais verdes aí, né, e na boca ser mais fresco também, porque também tem essas uvas mais verdes, então a gente tem mais acidez nesse cacho. Os vinhos, eles normalmente têm um alto residual de açúcar, é característica do clone, da uva, né, mesmo com toda essa diferença que a gente acabou de explicar, né, que tem bagos mais verdes, mas na média é bastante açúcar, e isso vai, né, em consequência, proporcionar ao vinho mais álcool. A Zinfandel, como a Primitivo, tem uma acidez moderada para baixa. Não é o caso do Zinfandel que a gente está degustando hoje. Esse Zinfandel tem uma acidez muito boa, muito agradável, né? É um vinho que está super equilibrado. E a Zinfandel tem a característica, como o Primitivo, de ser vinhos muito macios e palatáveis, né? A maciez está relacionada à composição
do álcool, né, que vem do residual de açúcar, com o tanino mais macio e uma acidez mais baixa, né? Os vinhos são mais agudos, que a gente fala, né, que dá uma pegada mais na boca, nas laterais da língua, que tem bastante acidez, né? Como é, por exemplo, um Pinot Noir da Borgonha, né? Ou como é um Riesling alemão. São vinhos, ou um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. São vinhos que têm acidez exuberante, né? A gente fala que são vinhos crocantes, até de tão ácidos que eles são, né? Mas para quem gosta, para quem está evoluído no mundo do vinho, isso é uma qualidade. As Zinfandel e a Primitivo são vinhos que, nesse aspecto de acidez, são vinhos mais fáceis. A gente falando agora sobre a região, né, onde está a Delotte, a vinícola que a gente está degustando hoje, o Zinfandel, é a Russian Valley, né? É uma região que tem a certificação AVA desde 1983. Lá, a gente está no, eu vou mostrar o mapa para vocês daqui a pouco da Califórnia. Está na costa norte, lá em cima, né? A Russian Valley está dentro da Sonoma County, que junto com Napa são as duas regiões mais nobres da Califórnia. Sonoma muito reconhecida pelo Chardonnay e pelo Pinot Noir. Napa Valley muito reconhecida pelo Cabernet Sauvignon, né? E a Zinfandel se adaptou muito bem e faz vinhos elegantes como o Delotte que a gente está degustando hoje na Russian Valley, né? Porque tem essa característica de um clima mais frio. Eu vou mostrar uma foto para vocês daqui a pouco, vocês vão ver o fog, a neblina, que isso tem uma interferência muito grande, né? Ali está muito próximo do Oceano Pacífico, então tem essa influência marítima também, que ajuda o vinho a ter esse frescor, né? Ter essa questão de, se a gente prestar bem atenção, com muita calma, pode perceber um pouquinho de salinidade. Eu degustei esses dias também, que eu não conhecia ainda, o Pinot Noir da Delotte, é fantástico. Eu recomendo para vocês, quem quiser, me procura depois, me passa um WhatsApp, que vale muito a pena. No Pinot a gente percebe um pouquinho mais dessa salinidade, né? Aqui na Zinfandel, como é uma uva que tem muita fruta, muito residual de açúcar, não é tão presente, mas a gente consegue perceber que tem um pouco dessa influência marítima aqui, principalmente no frescor. O solo lá é um solo incrível, é um solo que, como o da Borgonha, que é considerado o terroir mais especial do mundo para vinhos, né? Não à toa faz o vinho mais caro do mundo, que é o Romanée Conti. É um solo que tem origem marítima, né? Então ali tem fósseis marítimos. Isso dá qualidade incrível para o vinho e singularidades, né? Características únicas nos vinhos. Além disso, né, lá na Russian Valley tem também, né, resquícios de lavas de vulcão, né, um solo vulcânico. E a gente tem ali um solo areno-argiloso. Então, a gente tem todas essas características para proporcionar um vinho, né, tão bem feito, tão elegante como esse vinho que a gente está degustando hoje. Como eu já falei, as principais uvas dessa região Sonoma, da Russian Valley, a Chardonnay e a Pinot. E a Zinfandel, lá nessa região, é considerada muito elegante, muito, né, devido ao frescor, né, que esse terroir, né, passa para o vinho. Falando agora um pouquinho da vinícola da Delotte, é uma vinícola que foi fundada em 1972, então uma vinícola que já está indo para 50 anos. Ela foi a primeira a plantar Zinfandel, Pinot Noir e Chardonnay nessa região do Russian Valley. Em 2003, né, o proprietário, um aficionado por fazer vinhos de alto nível, contratou a família Bourset da Borgonha, que é uma família super reconhecida, né, na França, na região da Borgonha. A Delotte é referência em Chardonnay, né? O Dr. Marcelo até tinha me pedido um Chardonnay para essa degustação de hoje, mas infelizmente o Chardonnay Delotte está esgotado, né? Então a gente não teve como entrar, mas seria incrível pela opção que a gente tem aí de parceria com o Coco Bambu, né? Mas eu acredito que a gente está super bem representado com os Zinfandel também. E eles prezam lá pela produção ecológica de alto nível, muita qualidade, né? O proprietário ele é muito perfeccionista. E uma característica que é muito importante para vinhos de alto nível, né, em qualquer lugar do mundo,
né, são as vinhas mais velhas. Então, que a gente tem, né, vinho com vinhas de mais de 20 anos de idade. Né? O que significa a vinha mais velha? Ela tem uma produção menor do que vinhas mais jovens, o que vai dar maior concentração de aromas, né, de fruta, de todas as propriedades, né, da uva, no caso do tinto aqui, dos polifenóis, né, resveratrol, entre outras características, né, que carregam o vinho tinto. Então, isso é super diferenciado em vinhas mais velhas, né? Então, estou tomando um vinho aqui que já tem essas características também, né, de produção mais seletiva, né, de uma vinha já mais robusta, mais importante e que atribui mais qualidades ao produto. Agora, falando do vinho em si, né, que vocês estão degustando, ele está então na região de Russian River. Ele é praticamente um Zinfandel, né? Ele tem 97% de Zinfandel, 2 de Cabernet Sauvignon e 1 de Cinsault. Cinsault é uma uva do sul da França, né? Do Vale do Rhône, do Languedoc. É uma uva também que também tem na região da Catalunha, do Priorato, na Espanha. Safra 2018, que foi uma safra muito boa, e a gente confere aqui no vinho que está muito bom. Eles utilizam para vinificação tanques de ácido inoxidável e depois o envelhecimento desse vinho é feito em barricas de carvalho americano, né? Diferenciando um pouquinho a barrica de carvalho americano da francesa, a carvalho americana ela tem os poros maiores do que a francesa. Ela dá características de baunilha, de coco, de chocolate, né? Enquanto a francesa tem os poros menores, dá vinhos com características mais de couro, né? Características mais distintas, né? Normalmente o carvalho americano ele dá vinhos mais redondos, mais precoces, né? O americano ele preza muito por esse vinho redondo, fácil, gostoso, agradável. Isso é uma característica da maioria das vinícolas dos Estados Unidos. Ele tem um álcool de 14,5, que na minha concepção não parece, ele está muito equilibrado, né? Um vinho que parece que tem 14 na percepção, porque ele tem esse tripé que a gente fala do vinho tinto muito alinhado, né? Que seria o tanino, o álcool e a acidez. A acidez aqui, na minha opinião, é um grande diferencial do Deloach em relação a outros Zinfandéis que eu já provei, principalmente em relação a primitivos, que são vinhos com pouca acidez. A harmonização, né, que a gente sugere para esse vinho, pratos agridoces, né, ele vai super bem, carnes grelhadas, massa com ragu ou um molho de cogumelo. Né. Com carne de porco também fica muito interessante, né? Eu acho que hoje vocês estão com camarão aí, com uva passa, né? Com arroz à grega, deve ficar muito interessante também, porque ele tem esse residual de açúcar que está muito integrado com a acidez, né? Então acho que vai dar um efeito gostoso aí para vocês. Mostrando aqui o mapa, né? Das regiões da Califórnia, né? Onde tem plantações de vinho. Então tá bem aqui em cima, na costa norte, né? Vocês olham aqui, tá Sonoma e Napa, né? A região da Deloach é bem ali na Sonoma. E é a região mais nobre, mais importante, né, de produção de vinhos da Califórnia e, consequentemente, dos Estados Unidos. Aqui para vocês verem uma foto do que a gente falou do fog, né? Então isso tem uma interferência muito grande nesse frescor também, né? Porque esse fog, além de dar a temperatura mais fresca para as parreiras, para as folhas das uvas, para os cachos das uvas, né? Também aqui esse fog, essa neblina carrega a maresia, né? O frescor do mar. Vamos aproveitar, né, que está com essa imagem bonita aqui e vamos fazer a análise do vinho. Então a cor dele é um rubi com traços violetas, né, violáceos. No aroma, dá para perceber já esse frescor, né, que a gente tem falado aqui da região da Russian Valley. A gente percebe
frutas maduras, aqui percebe frutas vermelhas, frutas mais escuras, como ameixa. Na boca, desde o começo, muito macio, muito equilibrado. Tem um ataque mais doce, mais gostoso, nada que agride o nosso palato. E uma acidez muito agradável, que convida a gente a tomar um gole rápido. E a acidez é primordial para gastronomia, né? Um bom vinho tem que ter uma boa acidez, senão ele não consegue entrar em sintonia com a comida. Muito difícil. Vocês veem que ele tem uma persistência também muito interessante, né? Ele fica na boca. O retrogosto dele lembra os aromas. É um vinho muito bem feito, muito equilibrado. Outra paisagem, né, de Russian Valley. Então, essas cercas brancas são muito comuns lá na Califórnia. A topografia. Olha o pôr do sol, que lindo, né? Aqui nessa imagem, essas parreiras impecáveis, né? Muito bem cuidadas, milimetricamente plantadas. Aqui uma imagem linda também, né? Um retrato aí, uma figura das parreiras da Califórnia, de Sonoma. Outra imagem aqui também. E aqui fotos da Deloach, né? Vocês veem o tamanho da estrutura da Deloach, as salas e os ambientes que eles têm para degustação. Então, essa foi a nossa apresentação de hoje. Espero que vocês estejam gostando do Deloach Zinfandel. E eu estou à disposição para qualquer pergunta que vocês tiverem, dúvida ou curiosidade. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Eu vou fazer aqui alguns comentários iniciais. Primeiro, agradecer o empenho do Fabrício em encontrar esse vinho para a gente. Foi uma encomenda muito especial. Como eu disse, procuramos homenagear aí o nosso convidado que está nos Estados Unidos, e com um vinho americano. E o Fabrício, a gente sabe, a Vecchio Mundo, o próprio nome diz, né? Vecchio Mundo, é especializado nos vinhos do Velho Mundo. Então, lançamos esse desafio para o Fabrício. O Fabrício foi buscar um belo exemplar. E desde cara ele já simpatizou com o cardápio, com o camarão, coisa que eu vou confessar que no primeiro momento eu falei, será, né? Um Zinfandel com o prato do coco bambu. E eu tive o prazer de pedir o prato e estou aqui degustando e realmente foi muito bem. Foi uma excelente surpresa, uma excelente dica. Aos que estão nos ouvindo, eu avisei que o vinho era bom, então quem comprou está percebendo isso. Quem não comprou, sinto muito, mas foi uma excelente oportunidade, ainda mais com o patrocínio da SciTech, o custo reduziu bastante. E eu avisei que o jantar era top, e ainda mais com o patrocínio o custo diminuiu bastante. Então, acho que fica a mensagem para vocês de aproveitar essas oportunidades que, de vez em quando, valem a pena. A gente se dá ao luxo. A gente sempre punha 2 vinhos a um ticket de 150, 130 reais. Dessa vez foi um vinho top, por isso que a gente não pôs 2, né? Mas era um vinho especial e acabou saindo por menos de 100 reais. Aí, Fabrício, eu vou te fazer uma pergunta que está aqui no chat do Daniel, da Andrea. Você tem percebido algum empenho dessas vinícolas em trazer esses sabores ao Brasil? Porque a gente não vê muito restaurante com vinhos americanos, isso é verdade. O que você tem, apesar de não ser seu foco, sua especialidade, o que você acha? Os vinhos da Califórnia, eles têm, quando eles são bons como esse, eles são vinhos mais caros, né? Um vinho desse em restaurante custaria acima de 200 reais, provavelmente. E esse vinho não está com o dólar atualizado. Isso é uma importação antes dessa loucura que ficou o câmbio em 2020, né, que subiu mais de 30%. O dólar estava a R$ 4, né, no começo do ano, antes de março, antes da pandemia, agora está 5,20. Então, é muito difícil. Hoje as pessoas elas querem consumir vinho, mas querem consumir vinho, né, com custo-benefício.
E os vinhos californianos mais baratos, foi o que eu falei para você, doutor Marcelo, é complicado. Eles são vinhos artificiais, eles são vinhos maquiados, eles colocam aditivos, né, corantes, aromatizantes, sabores, né? Tem uma vinícola que eu conheço da Califórnia, vinhos na faixa de 90 a 100 reais, que você parece estar tomando um suco de caramelo, né? Você vê que aquilo ali não é natural. Então, esse é o maior problema, na minha opinião, dos vinhos californianos, principalmente. Das outras regiões, eu só conheço o Oregon, que é muito mais caro, é terrível, né, em termos de preço, é inviável trazer aqui para o Brasil. São vinhos do preço dos da Borgonha top, os do Oregon. E da Califórnia tem esse detalhe, né? Os mais baratos são difíceis de tomar, para quem já tem um entendimento de vinho não consegue, e os bons são caros. Legal. Eu fiz uma anotação aqui, queria te perguntar até. Os Zinfandel, você falou, são 10, 11%, 11,5% das vinícolas, das plantações, né? E por que que o Zinfandel ficou tão icônico nos Estados Unidos, né? A gente sabe que no Napa, Pinot, Chardonnay também tem bastante destaque, mas o Zinfandel, quando você fala Zinfandel, você remete aos Estados Unidos. O que que fez essa uva ficar tão icônica? O Zinfandel tem essa característica, né, de ser um vinho muito fácil e agradável de se beber. Então, para os iniciantes, é um vinho que vai super bem, né, que cativa as pessoas. O Cabernet Sauvignon, né, que é um ícone de Napa, é uma uva muito potente, mais difícil, né, que precisa de comida normalmente ou de um entendimento já em relação ao vinho. E a Pinot Noir, às vezes, as pessoas acham um vinho muito leve, a cor mais clarinha. Então, o Zinfandel entrou nessa brecha, né, de ser um vinho que agrada, que é fácil, que é gostoso, tem um preço bom, né, ele é mais barato do que um Cabernet ou um Pinot de nível, e tem esse atributo de ser fácil. E o nome Zinfandel, que foi criado por eles, eles têm um carinho muito grande, que é uma uva como se fosse autóctone deles, né? Enquanto Cabernet, Chardonnay, Pinot são uvas que eles sabem que são francesas. Então, acho que a americana é muito marqueteiro, né? Eles prezam muito pelo marketing. Então, acho que o nome também de ser produto deles, eles terem criado o Zinfandel, esse nome, também ajudou bastante na disseminação e crescimento do vinho. Como você disse, né? O americano, quando ele entra para fazer alguma coisa, ele quer fazer bem feito, mas também quando ele entra para um negócio, para o business, né? Ele também quer ganhar dinheiro. Por isso tem os dois lados da moeda, né? O vinho bem feito, top, e o vinho mal feito, artificial, que é para ganhar dinheiro, para enganar quem não sabe ainda diferenciar o que é bom do que não é. Gente, eu convido vocês aí a abrir o microfone, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu estou, na verdade, com um pouquinho de inveja do Carmona. Carmona, eu encontrei com ele agora, saindo da clínica, antes de vir para cá, para casa, e ele comprou 2 garrafas de vinho. Vou dizer que eu estou com bastante inveja do Carmona agora, porque eu tomei aqui o vinho e merecia ter comprado mais uma garrafa. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu gostaria de parabenizar o Fabrício, mais uma vez, Fabrício. Parabenizar pela aula e pela escolha do vinho. Realmente está delicioso esse vinho, foi muito bem escolhido. O doutor André, quando pediu, eu quero saber mais sobre vinhos americanos, tá bom, então vamos fazer sobre vinhos americanos. Foi realmente uma excelente sugestão do André. E você realmente escolheu um vinho maravilhoso, muito, muito bom. E Bom, ficou contente. maravilhoso. Parabéns pela aula mais uma vez. Você realmente está sendo uma aula muito gostosa da gente acompanhar, bem objetivo, bem tranquila e realmente para nós que somos amadores, né, no sentido do vinho, realmente uma aula fantástica. Parabéns. Muito obrigado, doutor. Um prazer. E eu deixo a dica aqui também, além do Zinfandel, quem tiver interesse, o Pinot Noir tá incrível. Tá Eu fantástico. comprei. Eu comprei. Ele tinha me dito, eu comprei, Zé Marcelo. Eu recomendo o Pinot, que tá maravilhoso. Faz seu merchan aí, Fabrício. Como é que é o Pinot e esse agora, o Zinfandel, a partir de agora, como é que faz para comprar com você?
Vocês têm o meu contato, né? Só passar um WhatsApp. Quem fechar comigo até sexta-feira, porque a gente comprou um volume grande, eu vendi para outros clientes também esse vinho que eu sei que gostava, então eu fechei um pacote bom com a importadora, eu consigo dar 10% de desconto. Então fica 135 a garrafa. Opa, bacana. Eu acho que, ó, gente, para quem não pegou, aliás, eu acho que a gente está tendo um desafio aqui a cada reunião, percebendo o interesse das pessoas até de cada vez mais longe. A gente vai ter que evoluir nossa logística. O estado de São Paulo está ficando um pouco pequeno. Viu, Fabrício? Já começa a pensar aí, talvez a VEC o Mundo precisa ter uns parceiros aí de distribuição. E hoje eu acabei quebrando suas pernas, né? Porque VEC o Mundo, acabamos botando um New World aqui, que ficou muito interessante, combinou bastante. Então, eu passei o contato do A gente tem mandado por Sedex, não tem problema nenhum, dá para mandar sem problema. para outros estados, é só questão do prazo, né? Aí só tem que fazer um pouco antes, né? Aqui para São Paulo ficou um pouco apertado, o pessoal recebeu entre segunda e hoje. Para a gente mandar para outros estados vinhos, precisa fazer com um pouco mais de antecedência, a gente consegue enviar. Legal. Ó, o Gustavo Quadro está falando que vai começar a comprar combo em dobro. Ele mora lá em Rio Preto também, né? Lá em Rio Preto não chega muita coisa, então precisa aproveitar essas oportunidades, Gustavão. Bom, eu acho que foi muito legal, foi muito gostoso essa aula, mais gostoso ainda o vinho. O jantar também foi bem bacana. Queria até convocar vocês, amigos que estão aqui nos assistindo, ajudem a gente a ajudar nossos parceiros, né? O Fabrício foi nessa aula, a anterior foi com a Ana da World Wine, o Coco Bambu, porque o pessoal se empenha em fazer as coisas para a gente, né? E a gente precisa dar uma retribuição para eles, para que a gente continue tendo essas parcerias, tá? Então, acho que realmente quem preferiu não aderir à garrafa de vinho ao jantar hoje, desculpa, mas merece aí dormir com um arrependimento muito grande. Estava muito bom. Fabrício, obrigado mais uma vez. Espero que. Vou pedir para o Concon agora fazer a apresentação do próximo convidado, que é o André. Espero que a aula e a escolha do vinho tenha sido de agrado do André, que nos deu essa encomenda. Acho que a gente conseguiu entregar muito bem. Tá? Boa noite, Fabrício. Obrigado mais uma vez. Muito Concon. obrigado mais uma vez, uma boa noite. Obrigado, Fabrício. Senhores, passando então para o nosso tema sobre endoscopia, nós temos a honra de ter aqui com a gente hoje o Dr. André Teixeira, brasileiro, natural de Recife, que já há muitos anos nos Estados Unidos e agora um dos responsáveis da cirurgia bariátrica, da endoscopia bariátrica, lá no Orlando Health Hospital. Para a gente entender como é que é só a endoscopia nos Estados Unidos e para a gente também, antes disso, entender o que faz um cidadão de Recife dominar a região lá de Orlando, né? Como é que chega nisso? Antes nós temos que entender de onde vem isso. E realmente, como eu sei que o André não vai comentar isso na aula dele, eu faço questão de comentar. Recife sempre nos brindou com coisas maravilhosas, né? E a gente sabe que em Recife nós temos lá os dois rios, o Capibaribe, né, e o Beberibe, que a hora que eles se juntam, eles formam o Oceano Atlântico. Pelo menos é assim que o pessoal de Recife fala. Os dois se juntam e formam o Oceano Atlântico. Então, realmente, a importância de Recife para todos nós. Mas vejam que há quase 50 anos atrás, o professor Luciano Teixeira, que hoje está participando da reunião, e essa é uma homenagem ao senhor, professor Luciano Teixeira, e à sua esposa, Cleide Teixeira. Ele foi para os Estados Unidos fazer sua residência de endocrinologia e o seu fellowship em endocrinologia, lá no Emory School, em Atlanta. Veja que se hoje existe uma certa dificuldade para você ir para os Estados Unidos fazer uma residência, imagine isso há 50 anos atrás. Realmente isso demonstra um pioneirismo, um bandeirismo fantástico. Então, isso começou, porque o André está hoje nos Estados Unidos, começou por conta dos seus pais, do seu pai, que já foi para os Estados Unidos há 50 anos atrás, fazer a sua especialização. Então, professor Luciano Teixeira, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Tia Cleide, é uma honra tê-lo e uma homenagem a vocês pelo brilhante filho que vocês têm. O André
ele é cirurgião do aparelho digestivo, ele é cirurgião bariátrico e ele faz endoscopia bariátrica. Ele é membro titular da IFSO e da Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica, fellow do American College of Surgery e da Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica, e ele é membro internacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. E quem já teve a felicidade de visitar o serviço do André e acompanhar o André, vê que o que mais chama atenção no André não é a sua capacidade de trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é a sua habilidade cirúrgica na vídeo ou na robótica, não é a sua habilidade na endoscopia bariátrica, muito mais do que isso, que ele tem muito, é o seu carisma e a sua simpatia dentro do hospital. A hora que você anda com o André pelo hospital, todos por quem você passa, médicos, enfermeiros, funcionários, porteiros, faxineiros, todos fazem questão de parar, cumprimentá-lo com alegria, não é aquele good morning, mas é hello my friend, e a gente vê isso pelos corredores do hospital com uma alegria muito grande. Isso graças a esse carisma que o André tem, graças à sua educação, e aqui novamente eu homenageio o professor Luciano e a sua mãe, André. Senhora Cleide, parabéns pelo filho, pela educação, pela simpatia, pelo brilhantismo que é o André hoje, tá bom? André, você sabe que você está em casa, né? Ok, vamos lá. Obrigado, Concon. Depois de uma introdução dessa, eu acho que a aula acabou, né? Olha, muito obrigado, Concon, pelas suas palavras. É um prazer imenso estar aqui nesse curso, né, nessa apresentação. Me lembro muito de você sempre estar falando dessas suas reuniões suas, dos encontros que nos encontramos no mundo afora, né? Tenho sempre o prazer de estar com você pelo menos 4 vezes no ano, fácil, né? Por aí nas reuniões, né? E com o time que nós botamos, né? Que nós conseguimos colocar um time com o professor Galvão e o resto do time para sempre estamos juntos, trabalhando firme e forte. E tudo que você falou em relação ao meu respeito da simpatia, são todos os meus colegas, são assim, né? Acho que a gente tenta ficar ao redor das mesmas pessoas, com as mesmas qualidades, não é? Então, você pediu para eu dar uma aula sobre como é que funciona a endoscopia nos Estados Unidos, né? Como é que começa, quem é que faz, quem é que não faz, dá uma certa pincelada. E eu vou tentar fazer isso, não vou entrar em muitas coisas, em detalhes, né? Porque eu acho que a reunião foi mais em respeito a nós falarmos, como você sempre teve essa dúvida e questionou um pouco em relação de como é que funciona aqui, né? Então, eu faço parte do Orlando Health, né? O Orlando Health é um grupo de hospitais. Nós temos agora, no momento, acabamos de comprar, mesmo com essa pandemia que chegamos ao ponto de perder por 45 dias em torno de 3 milhões a 3 milhões e meio de dólares por dia. Compramos 2 hospitais, mais 2 hospitais. Hoje somos um grupo de 8 a 9 hospitais, né? Então, um grupo bastante grande. No hospital no qual eu trabalho, que eu tive a honra de receber, não só o Concon, como várias pessoas que estão nessa aula aqui também, que é um prazer me receber no meu serviço, temos 800 camas, né? Leitos, né? E quando eu cheguei nele, junto com outro sócio, estávamos caminhando na bariátrica dentro desse hospital, né? Meu parceiro chegou em 2010 e eu cheguei em 2012. Aí eu vou falar um pouco do que foi que aconteceu, das mudanças e um pouquinho das coisas que nós fazemos no nosso serviço. Então, eu sempre gosto de falar meus disclosures. Para essa reunião não tenho nada para disclosure, para outras coisas a gente tem, mas para isso não. Então, só um pouquinho de background. Eu acho que o Concon tem um background bem grande, né? Eu sou um cirurgião bariátrico por formação, né? O endoscopista, eu sou endoscopista bariátrico e tenho a honra de dizer isso. Os que sabem que é bem difícil aqui um cirurgião bariátrico ser endoscopista também, pelo fato de politicagem, entre outras coisas, mas eu consegui cavar o meu niche, que eu chamo, né? A minha área, nessa área,
Lógico, nós temos sempre a ajuda de algumas pessoas, e uma dessas pessoas foi o professor Galvão, que, né, que não só não me ajudou, mas me ajudou a vários outros, né, a empurrar, né, que isso é muito importante. Sou vice-chair também de cirurgia geral, sou diretor da fellowship, tenho vários artigos publicados, né, não só em bariátrica, mas como em robótica, tenho vários, eu tenho uma paixão grande por robótica, tenho vários chapters, né, capítulos e livros, etc. Não, isso não é para gabar, é só para dizer as coisas que eu faço. Eu sou bem, gosto muito da parte de educação, né, da parte de ensinar. Eu acredito muito no que a gente chama shared knowledge, né? Acho que temos que dividir nossos conhecimentos, né, que é isso que faz não só você crescer, como o que está ao seu redor crescer, né? O mais prestigiante para mim é ver a pessoa que está perto de mim ser melhor do que eu sou. Isso para mim é fundamental. Então, uma das aulas que eu dei, eu lembro que a gente estava conversando uma vez com um grupo de pessoas e Galvão falou uma vez que um cirurgião bariátrico, ele tem que também ser um endoscopista bariátrico, né? Para poder cuidar de um paciente no tudo, né? Nós não podemos cuidar de um paciente só pela parte cirúrgica, temos que cuidar dele de um ser todo. E isso sempre me marcou. Então, o Orlando Health, como eu falei, são vários hospitais, né? Eu trabalho no hospital, que se você olhar de cima, que chama Orlando Regional Medical Center, que é um hospital de nível 1 de trauma. Nós temos 800 camas. A nossa ala, nós temos uma ala de 30 leitos só para bariátrica, não só como a endoscopia, como a cirurgia também. Só entra paciente bariátrico no meio do meu sócio. Fazemos em torno de 1.000 casos por ano e fazemos em torno de entre 200 a 230 casos de endoscopia bariátrica por ano. Só eu que faço, né? Também meu tempo é um pouco limitado, só tenho um dia na semana para fazer essas coisas, né, da endoscopia. Gostaria de poder fazer mais, né? Mas eu consigo dividir o meu tempo. Então, quem performa a endoscopia no Orlando Health? Temos 3 cirurgiões gerais que fazem no sistema todo, um cirurgião bariátrico e mais de 50 endoscopistas, né? O porquê disso? Né? O interessante é que você vê pela formação, na década de 70, 80, os cirurgiões eram que faziam a endoscopia aqui, nos Estados Unidos. O que aconteceu, que foi uma coisa bem interessante, foi uma decisão que foi feita, uma decisão mais política e monetária. Naquela época se ganhava muito mais dinheiro com cirurgias do que com endoscopia. E se achava que a endoscopia era um procedimento muito fácil para fazer para o cirurgião. O que aconteceu? O cirurgião deu a endoscopia para a medicina interna, nessa época aqui, nas épocas de 70, e o gastroenterologista viu a oportunidade e assumiu isso. O que fez uma grande diferença. Hoje em dia, para você, o cirurgião, ele tem que fazer alguns casos de endoscopia para poder se formar, mas não se sente seguro. E geralmente os casos que nós fazemos são casos bem fáceis. Então são muitos raros os cirurgiões que você vê fazer endoscopia. E mais raro ainda um cirurgião bariátrico fazer endoscopia, justamente pela parte da politicagem que existe muito grande entre a divisão entre cirurgião bariátrico e endoscopista bariátrico aqui nos Estados Unidos. Quando você olha o treinamento, né, o treinamento do cirurgião aqui demora 5 anos de residência, né? Tem que fazer 5 anos de residência sempre. E no meu caso eu fiz mais 1 ano de especialização em cirurgia bariátrica e dentro dessa especialização nós aprendemos a fazer algumas coisas em endoscopia e o resto eu aprendi como dizem os meus conterrâneos, com a mão na massa, né? Você vai aprendendo ao fazer. Para você ter o seu título de cirurgião, você tem que fazer 100 casos de endoscopia superior e 80 casos de colonoscopia só, para sentar para os seus boards, né? Quando você termina aqui, você tem que tirar os seus boards para poder exercer. Fora isso, você não faz mais. E a maioria desses casos que nós fazemos, como eu vou explicar daqui a pouco, são casos bem fáceis. Já a medicina interna, que é o outro caminho, você faz 3 anos de medicina interna, né? Que foi o caso que, por exemplo, meu pai fez medicina interna aqui, né?
Eles foram 3 anos, depois ele fez mais 2 anos de especialização em endocrinologia. Aqui, você faz 3 anos de gastro, né? Mais os 3 anos de medicina interna, são 6 anos. E caso você queira fazer o que se chama de uma especialização super avançada, é mais 1 ano. Né? E são poucos lugares que fazem esses treinamentos, né? de mais 1 ano. Todo gastroenterologista que é formado aqui, não necessariamente ele é treinado em fazer RCP, né? Que chama ERCP, retropancreaticolegiograma, né? Então, você tem que fazer geralmente 1 ano mais de treinamento. Então, é um treinamento bem árduo para chegar nesse lado. Então, por isso, são poucas pessoas que fazem para essa parte avançada. Para a parte de gastro normal, de endoscopia, já é um pouco mais de jeito. Que geralmente é a endoscopia normal, de diagnóstico, a colonoscopia normal, sem muito procedimento pesado. Todos os cirurgiões, como eu falei, faz parte do treinamento dele fazer endoscopia. Tem que ser fazer. Por que nós aprendemos? Nós aprendemos para fazer, geralmente para colocar gastrostomia, PEG, né? Fazemos algumas colonoscopia, mas fora isso não fazemos mais nada. Fazemos algumas broncoscopias na parte de serviço de cirurgia torácicas. E a maioria dos casos feitos aqui de endoscopia são pelos gastros, né? A maioria dos gastros não querem trabalhar em hospitais porque eles conseguem produzir mais, o que é a verdade, nas suas clínicas privadas. Então, criou um certo problema para os hospitais, os pacientes dos hospitais aqui nos Estados Unidos, porque não tinha muitas pessoas para cuidarem deles até que tivesse um investimento maior em cima dos gastroenterologistas. Quando você termina a sua residência, quando você olha para você fazer cirurgia geral, que foi o meu caso, você tem que fazer um teste para sentar no seu board. Esse teste chama o teste de endoscopia flexível, né? Só que nós temos, como nós olhamos nas residências, você pode ter em torno de 0,5 a 4 meses por ano, ou na residência toda, 5 anos. É muito pouco para você ser treinado em endoscopia. Né? Você fazer só 4 meses, chega a ser um número irrisório em 5 anos. Né? Tem que ser feito isso para você fazer essa prova. Se não passar na prova do que chama Flexible Endoscopy, o teste, você não consegue sentar para o seu board. E sem sentar para o seu board, você não consegue arrumar emprego. Aí você tem uma prova escrita e uma prova com teste. O teste é feito em manequins, em endoscopia, e o teste é dado por preceptores que também são cirurgiões e endoscopistas, né? Na parte de endoscopia superior e na parte de endoscopia de colonoscopia, a mesma coisa. Você tem que passar nos dois. Se passar num só, você tem que repetir o que você fez no ano seguinte. Então, você perde 1 ano para conseguir um trabalho decente. Quais são os tipos de procedimentos que o gastroenterologista americano, sem ser um gastroenterologista avançado, gosta de fazer? Geralmente é aquele procedimento de endoscopia geral, de endoscopia superior, uma colonoscopia, uma biópsia, uns dilatamentos, não muitos, coisas pequenas com CRE, mas não tende a não fazer, além disso, fazer algumas varizes, né, tratamento de varizes esofagética, mas fora isso, não tende a fazer não muita coisa mais do que isso. Né? O que acontece é que eles fazem num volume muito grande, então eles conseguem ter uma prática bastante busy, né? Uma prática bem movimentada. A maioria não tem interesse nenhum em pacientes que têm cirurgia bariátrica ou bariátrica endoscopia. Então, é aí onde eu entrei. Né? Eu vi isso para mim uma oportunidade muito grande, não só como uma oportunidade que eu teria para me crescer profissionalmente, mas uma oportunidade que eu tinha uma paixão por endoscopia muito grande, que eu achava que o futuro seria esse, né, na parte endoscópica. E nós agora estamos vivendo essa parte de endoscopia bariátrica nesse momento da evolução. Então, para mim, foi bem importante, porque eu criei para mim um niche muito importante com os cirurgiões e também com os endoscopistas. Por quê? Eu não estava pegando nenhum paciente dos endoscopistas, não estavam, entre parênteses, roubando pacientes deles, eu estava, pelo menos, oferecendo um serviço que eles não queriam, então eles mandavam todos os pacientes deles para mim. E, ao mesmo tempo, todo paciente que eu via
que precisava de uma endoscopia primária, eu mandava para eles. Eu não tenho interesse pelo simples fato de uma mão lavar a outra. A verdade seria essa. E isso, para mim, criou uma oportunidade muito grande de crescer dentro dessa área da endoscopia bariátrica e também fez com que meu nome ficasse um pouco mais visível na nossa comunidade aqui em Orlando, no começo. Depois foi espalhando para a Flórida Central, para a Flórida e devagarzinho foi fazendo. Por quê? Num raio de mais de 400 milhas, eu sei no ponto, não tem nenhum outro endoscopista bariátrico que faz tratamentos de complicações de outros pacientes. Qualquer amigo meu, qualquer pessoa que ligar para mim que tem um paciente com complicações de endoscopia bariátrica, eu mando vir para cá na hora que eu resolvo, a gente resolve o problema. Eu não nego nenhum paciente, né? Então, para mim, isso foi uma oportunidade muito grande, também como crescimento pessoal e profissional. A importância da endoscopia para o cirurgião geral é a anatomia geral, né? Eu acho que é importante para a gente aprender também a parte cirúrgica, né? O que acontece é que nós, na cirurgia, nós só aprendemos a colocar o PEG, né, que é o gastrostomy tube, o tubo de gastrostomia, fazer o screening, né, para ver se tem câncer, essas coisas, e eu acho que ajuda também na sua parte de cirurgia, né, na sua técnica cirúrgica, principalmente para o cirurgião de aparelho digestivo, que faz muita cirurgia bariátrica. Tem que ter o know-how da anatomia endoscópica, porque são duas anatomias diferentes. A anatomia cirúrgica e a anatomia endoscópica, elas se comportam totalmente diferentes. Você conseguindo ter essa visualização, você vai saber de imediato se sua sleeve, por exemplo, a sua manga, vai ter um problema ou não vai ter um problema, se tem uma torção, se não tem uma torção. Então, para mim, isso tem sido bastante fundamental. O que era a endoscopia antes de eu chegar? Em nenhum momento eu estou dizendo que a endoscopia no Orlando Health mudou por minha causa. Só estou dizendo que é uma parte que como era antes. Se fazia mais a endoscopia geral, que era a endoscopia superior e a colonoscopia só tínhamos um endoscopista avançado, ele que fazia a RCP, fazia a biópsia de ultrassom, ele fazia também o BARCS, né, que é o tratamento de esofagite, né, o tratamento de Barrett's, né, por ablação. Tínhamos tratamentos de câncer, mas não existia nenhum tratamento ou não existia nenhum procedimento de endoscopia bariátrica, né? Isso realmente não existia. Então, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar com isso e o sistema que eu trabalhava era esse, era uma sala bem parecida com essa. Tínhamos 3 salas bem pequenas que ficava a cama, o monitor ficava no pé e eu ficava do lado. E tinha, acho que talvez 1 metro, um metro para a direita, 1 metro para a esquerda, era só isso. E o anestesista. Era só isso que a gente tinha. E foi bem trabalho para a gente começar, né? E começamos assim, aos poucos, o volume foi aumentando e eu fui investindo, o hospital foi investindo mais em tecnologias. E há 4, 5 anos atrás, nós mudamos para as suítes novas, né? Sim, o equipamento que nós tínhamos, todos eram os Olympus 160. Eu sei que para alguns são bons, mas na época nós já tínhamos alguns outros, mas não tínhamos. Tinham, acho que 1 ou 2 gastroscópios de canal duplo. Não existia fluoroscopia portátil para poder colocar stent, fazer dilatação de acalasia, essas coisas, não existia. Tínhamos que levar o paciente para a sala cirúrgica para fazer isso e todas as insuflações eram feitas com ar, né? Então, às vezes, quando fazia dilatação e tinha uma microperfuração que às vezes acontece, o paciente tinha muita dor e tinha que internar, dava um pouco mais de trabalho. Então, aí o que aconteceu? Os procedimentos que fazíamos, PEG, endoscopia limitada, gastro, EGD, colonoscopia, RCP, como a gente tinha falado, a ultrassom, como só tinha só um, fazia. Aí, há 4, 5 anos atrás, abriram as salas novas. Você vê que as salas novas são bem maiores. Tive o prazer de receber o professor Galvão, na época que nós estávamos começando o Merit Trial, que é um trial de FDA que foi para a endoscopia gástrica, sleeve, né, a manga, com tratamento, esse tratamento versus o tratamento medicamentoso da diabetes. E ele é proctor disso. Também tive o prazer de receber o Dr. Greco, o Dr. Gustavo e o Dr. Concon.
nessa área nova. Né? Temos agora toda a parte de portátil de fluoroscopia. Temos aí, vocês estão vendo 4 monitores, mas na verdade temos 6 monitores. Eu estou olhando para um monitor de 65 polegadas na parede, que para mim é bem importante, porque eu tenho um problema cervical, então eu não consigo baixar muito a cabeça, nem levantar muito. Isso foi importante porque o hospital foi que viu, o hospital viu a parte financeira disso e viu também a parte de crescimento do profissional dele, né? Aumentou a quantidade de pacientes bariátricos, né? Os casos primários, né? E tem coisas, nutricionista e psicologista, que nós estamos todos oferecer isso para todos os nossos pacientes endoscópicos também. Esses são os nossos equipamentos atuais. Nós temos em torno, acho que são 6 double balão duplo, né, que chama double balão, não sei como é que chama em português, desculpe, meu português às vezes é meio complicado. Temos vários broncoscópios, são todos do lado esquerdo aqui, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ultrassonografia, né, de ultrassonografia, todos são 180, né, todos os equipamentos que são antigos deles, que eles vão mudar, e eles tendem a usar para treinamento, eu pego para usar para treinar os meus residentes na sala de simulação que nós temos. E temos uma sala só, aqui vocês estão vendo 5 processadores para limpar os gastroscópios, na verdade nós temos 10. Né? Então, virou um instituto de endoscopia. Né? Temos uma sala de bariátrica, 2 de broncoscopia, uma de broncoscopia normal, uma com 2 robôs de broncoscopia agora, e temos 2 salas normais de endoscopia. Uma é só de bariátrica, né, que ajuda a manter. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram todos os equipamentos para cada linha de serviço. Então, como eu falei, somos 2 robóticos, somos agora portáteis, 6 portáteis fluoroscopias, os carros individuais para cada serviço. Ou seja, cada serviço, o meu carro de serviço, que chama um armáriozinho, eu tenho todo esse serviço de balão, serviço para dilatação, todos os balões de dilatação, todos os tamanhos, de acalasia. Tem equipamentos os quais eu trouxe do Brasil para cá, inclusive uma tesoura que foi presente de Galvão para mim, que foi a tesoura que foi desenvolvida no Brasil. E a única tesoura que eu sei que consegue cortar a banda, porque o resto eu não consigo cortar. E essa aqui no lado direito é a nossa nova sala, né? É uma sala híbrida, que você vê que no fundo dela tem um braço bem grande com uma máquina de fluoroscopia. Isso é uma máquina da Siemens, é um robô de fluoroscopia. A imagem que essa máquina faz é impressionante. Você consegue detectar todo tipo de torção que você conseguir imaginar, qualquer defeito de mucosa, de tumor gastrointestinal tumor, né, ou chama o GIST, né, o GIST que chama, né, você consegue detectar, é impressionante. Eu tenho usado muito isso com tratamento de complicações, né, porque eu estou tentando aprender mais ou menos como é que funciona a imagem em relação com a anatomia com ela, porque ela foi mais desenvolvida para outros tipos de procedimentos, mas está sendo fantástico a tentar descobrir o procedimento que fica bem com a imagem, para poder adotar a imagem com o procedimento para o tratamento das complicações. Tem sido bastante interessante. Temos trocado umas ideias com o Dr. Gustavo Quadros em relação a fazer um estudo em relação a imagens em 3D, né, de pacientes com complicações com tomografia, para ver se ajudaria na terminação do tratamento desses pacientes. Esse se chama Artis Phenom, é da Siemens, né? Esse equipamento aí custou $1,5 milhão, mas está sendo usado praticamente quase todo dia, não só por mim, lógico, mas a maioria por outros serviços que estão sendo usados, principalmente vascular. Está usando também bastante isso para fazer os grafts, os stents que eles usam, né? Então, na minha concepção, aí, como pediu para eu dar uma falada em relação ao que é que a gente fez, o que é que a gente faz,
Na minha concepção, como somos um centro de excelência bariátrica, não só cirúrgico, né? Na minha concepção, um centro de excelência bariátrica também tem que ser um centro de excelência em endoscopia, né? Não só endoscopia primária, como endoscopia bariátrica, né? Eu acho que essa divisão às vezes fica bem complicada, mas eu acho que a endoscopia num todo, né? Que o futuro do tratamento de muitas doenças vai ser via endoscópica, né? Então, para ser um tratamento, para ser um centro de excelência bariátrico, nós temos que fazer pelo menos 100 casos por ano, nutricionista, psicologista, temos que ter mais de um cirurgião e temos que ter várias, entre outras coisas. E hoje em dia está se estudando a possibilidade de incluir justamente a parte de endoscopia nela, né? Que é bem interessante. Como você tem agora, se você olha os statements, eu chamo White Paper Position Statements, o mais recente do IFSO, né? Que é uma das nossas federações internacionais, fala justamente que todo paciente bariátrico, né, deveria ter uma endoscopia pré-cirurgia, né? Então foi bem claro o que eles colocaram. Como eu já falei, né, eu acho que nós, centro de excelência, também deveríamos ter um centro de excelência em endoscopia, né, que eu acho que é muito importante. Por quê? Né? Porque nós fazemos não só coisas primárias, né? Estou falando em relação ao que eu faço, né? Eu sou um endoscopista bariátrico, não sou um endoscopista primário, pelo simples fato do que eu gosto de fazer a parte bariátrica. Então, sou primário, faço coisas primárias, faço muitas revisões e tratamento de complicações, né? Que é o que eu gosto muito de fazer. A parte cirúrgica eu faço justamente a parte de cirurgia revisão e primária. Se você faz uma cirurgia primária, você também tem que ter... Se você puder ter o poder de ajudar esse paciente de complicações endoscópicas, você pode consertar qualquer problema, ajeitar qualquer problema cirúrgico, né? Não só cirurgicamente, como endoscopicamente. E isso você virou uma parte essencial para o seu programa. Porque leva os cirurgiões bariátricos que resolveram fazer a parte de endoscopia, né? É mais pela parte de curiosidade, eu acho, a parte de crescimento pessoal, né? A parte de somos inovadores, porque aonde eu moro, e também eu vejo no Brasil, que eu convivo muito com o pessoal aí, existe uma certa discrepância política e etc., uma certa competição, que eu acho que isso está diminuindo aos poucos, mas ainda existe, né? E, assim, na parte... como falei, na cirurgia geral, na residência, você aprende a técnica endoscópica um pouco, e na fellowship você aprende um pouco mais a anatomia, os procedimentos, e você bota para a prática, né? Não existe um fellowship de que eu conheça, um treinamento de endoscopia bariátrica. Eu sei que existe um treinamento de endoscopia avançada, que é pela Rim, na Cornell, que é um pouco mais avançada para essa parte, né? Que é um super fellowship, na verdade. Então, umas coisas que eu acho importante é fazer anatomia, né, da endoscopia, um curso com a mão, aprender, chama hands-on courses, né, que existem vários cursos aí hoje em dia. No Brasil tem um curso fenomenal, fantástico, é o curso do ICARD, que é um dos melhores cursos que eu já participei, tenho o prazer de ser faculty desse curso, mas é um curso que eu aprendo toda vez que eu vou, né, acho fenomenal. O hands-on courses, esses são alguns dos modelos que usamos, né? E esses modelos não foram desenvolvidos no Brasil, e incrível que pareça, esses modelos foram usados recentemente, o ano passado, que foram os últimos cursos que nós tivemos, no IFSO de Madrid, né? No SMBS de Washington, foi feito também, o de São Francisco, de Las Vegas, também foi feito isso lá. Então, foi bem importante. Desculpe, meu filho estava falando aqui. Esses são alguns laboratórios, né, que você vê os laboratórios de hands-on, que são bem interessantes. Os modelos criados por Dr. Gustavo são modelos que estão sendo copiados no mundo afora, que é um modelo excelente para treinamentos, né? Você tem que ter um approach multidisciplinar, né, do paciente endoscopista e cirurgião, o que eu acho que é bem importante.
E como começar a prática, né? Vou mostrar algumas coisas aqui que os meus residentes fazem. Eu deixo eles fazerem como essas dilatações. Os meus residentes são 4 anos, né, de residência, e também temos um fellow. O fellow sai daqui completamente treinado em fazer a sleeve endoscópica, sai daqui fazer todo tipo de dilatação, passar stent, tirar stent, pigtail, né? Eles colocam tudo, fazem o que eu sei, eles aprendem, né? Esses aqui são alguns procedimentos avançados que nós fazemos, né? Aqui agora, hoje em dia, que não existia, que eu sou a única pessoa que faz ainda. Isso são remoção de bandas do FOB, o anel de FOB, que chama, né? Com o stent, uma técnica brasileira. Eu aprendi com a equipe brasileira. A maioria dessas técnicas aqui eu aprendi todos com os brasileiros. O brasileiro, hoje em dia, é líder mundial em endoscopia bariátrica. Não tem nenhuma escola no mundo afora que tenha maior experiência em endoscopia bariátrica do que o brasileiro. E isso é uma coisa que o endoscopista brasileiro deveria ter muita, como é que eu posso dizer? Faltou a palavra em português. Orgulho. Muito orgulho, porque a técnica desenvolvida no Brasil é uma técnica que é copiada no mundo inteiro, né? E, graças a Deus, eu tive o prazer de aprender essas técnicas. De novo, algumas coisas que você vê são dilatações, que meus residentes fazem, sobre dilatação de anastomose crônica com um stent. A gente colocou um stent e dilatação em cima do stent. Meus residentes, eles fazem dilatações, deixa eles fazerem ao tempo todo, eu só estou lá ajudando eles. Você vê aquela dilatação de uma anastomose com CRE. Isso para o residente traz uma satisfação muito grande, porque ele está fazendo, ele está aprendendo uma técnica nova que ajuda a cuidar do paciente. Ele vê a resolução do problema de imediato no paciente, então cria uma satisfação, né? O que engraçado é que nós tivemos 2 residentes formados agora que foram fazer especializações em endoscopia avançada. Isso não tinha acontecido ainda. Porque meu residente fazendo uma argônio, né, para diminuir o tamanho da anastomose, né? Eles acham isso fantástico, né, porque estão usando como se fosse eles chamam de espada de Jedi, né? Eu acho interessante que eles falam isso. Mas eles acham isso fantástico, e para eles, como eu falei, né, é bem interessante ensinar umas técnicas que foram criadas no Brasil, né? E isso aqui são revisões de anastomose, né, de pacientes com história de gastro bypass e com dumping, né? Isso aí foram residentes meus também que fizeram. Esse, na verdade, foi meu fellow que fez a revisão. Ele saiu de uma anastomose de 20 milímetros para uma anastomose de 9,5, 10 milímetros, porque estava bem apertado o gastroscópio para passar. E isso você vê o paciente perder peso de imediato, né? Então, isso eu acho bem interessante. São técnicas que nós temos hoje em dia. E o que é que nós falamos? Onde é que nós estamos agora? Agora, hoje em dia, somos um centro terciário de referência de endoscopia bariátrica na Flórida, né? Estamos envolvidos em vários multi-center trials, ou seja, o Merit, que eu já falei, o EndoFlip é um device novo da Medtronic que estamos fazendo em partnership com o Mayo. Estamos em vários trabalhos de robótica agora, prospectivo e retrospectivo, com o intuitivo da robótica. Estamos participando, tentando criar um plano com eles para fazer um robô de endoscopia, EGD, né? E o nosso grupo está crescendo, né? Adicionamos uma outra cirurgião, que começou hoje, também um cirurgião foi treinado por nós, já temos 2 pesquisadores, né? E estamos expandindo para mais 2 hospitais, e vamos fazer 3 hospitais. O nosso centro aumentou de 1 para 3 hospitais por causa do nosso volume. Então, o que eu achei bem interessante é que o hospital, ele acredita muito nos procedimentos endoscópicos, tanto é que quando você entra na nossa página, um dos primeiros ícones que você vai ver é o procedimento endoscópico, né, que fala de todos, aí tem o balão e os procedimentos cirúrgicos, né? Isso, para mim, eu achei bem interessante, porque o hospital realmente acredita
na nossa capacidade de bariátrica e nossa capacidade de endoscopia. Então, o nosso caminho sempre é a anatomia bariátrica, básico, né? Depois você aprende os procedimentos e aí faz a parte avançada, né, dos procedimentos. Essa quando eu ensino aos residentes, é que eu ensino eles, né? Eles têm, geralmente passam 2 meses comigo, eles vão aprender a anatomia básica no modelo, depois vai para os procedimentos primários e no final deixa de fazer os procedimentos mais avançados. Os procedimentos avançados terminam, porque eu tenho um fellow, termina sempre na mão dele, né? Tem que ter um suporte hospitalar, porque eu sou funcionário hospitalar, eu sei que esse sistema ainda no Brasil ainda está começando, tem que fazer, financeiramente tem que fazer sentido, e isso faz com que eu aumente a sua referência e faz com que você aumente mais captação de pacientes, né? Tem pacientes que vêm para mim para fazer procedimentos endoscópicos, mas não são candidatos, eu converto eles em cirurgias, né, gástricas. Então, existe uma certa dinâmica. Muito obrigado pela oportunidade, desculpa aí pela parte do português, como o Cocon diz, meu português ficou parado quando eu tinha 20 anos. Esse é meu e-mail e meu celular, fiquem à vontade, eu recebo vocês com mãos abertas, ou braços abertos. É sempre um prazer receber um conterrâneo. Muito obrigado pela oportunidade de vocês por participar desse curso. André, parabéns pela apresentação, parabéns pela aula, realmente fantástico. Você conseguiu abordar aquilo que nós estávamos esperando para termos uma ideia de como que é a formação, como é que alguém chega a ser um endoscopista, o GI que eles chamam aí, no gastrointestinal, né? Que é o nosso gastroenterologista clínico, e aqueles aventureiros, cirurgiões que conseguem fazer endoscopia nos Estados Unidos, que realmente é muito mais difícil. Aqui no Brasil, não. Isso já é uma situação mais comum. Quando eu falei das características do André, das suas habilidades, eu esqueci de falar da sua produção científica, uma falha minha. A produção é realmente exemplar, dia e noite produzindo na parte científica, o André, a sua equipe. Ele publicou um trabalho com a maior casuística de tratamento com argônios, onde foram 7 centros aqui brasileiros e o centro deles, de Orlando Health, e agora está para sair já o consenso da gastroplastia endoscópica, o consenso brasileiro. Brasileiro. Exato, o primeiro consenso. E como ele bem chamou a atenção, essa endoscopia bariátrica brasileira, ela realmente tem um prestígio, uma repercussão mundial. Isso a gente deve, com certeza, ao Dr. Manuel Galvão, que está aqui com a gente, que já participou das nossas, do nosso curso, e que realmente conseguiu reunir uma família em torno disso, e onde nós trabalhamos dia e noite em função da endoscopia bariátrica. Eu vou abrir a palavra, quem quiser fazer perguntas para o André, vamos aproveitar essa experiência do André, vamos aproveitar a experiência dele também na endoscopia bariátrica. Eu acho que vale a pena a gente sugar bastante. E a hora que a gente fala na endoscopia bariátrica, com todo esse avanço do Brasil, com todo esse respeito que o Brasil tem no mundo todo, graças ao trabalho do Galvão, o Gustavo chamou a atenção realmente, graças ao trabalho do Josenberg também, que realmente com ideias sensacionais e brilhantes conseguiram soluções endoscópicas para complicações cirúrgicas. Isso nos dá uma tranquilidade como cirurgiões bariátricos, saber que você tem alternativas endoscópicas para tratar complicações cirúrgicas, que, graças a Deus, elas são infrequentes, mas que quando acontece, elas realmente são umas catástrofes. E a endoscopia veio para ajudar nessa solução para beneficiar desses pacientes. Então, abrindo a palavra, quem quiser escrever no bate-papo, escreva. Quem quiser falar, abra o seu microfone e fala. André, primeiro agradecer, parabenizar pela aula. Eu acho que você foi muito feliz na aula, tão feliz que já despertou a vontade de nós aqui começar a arrumar a mala e correr para aí, né? Porque a gente percebe que o endoscopista aqui do dia a dia tem muito a ganhar aí em espaço aí, né? Agora eu tenho uma pergunta. A endoscopia nos Estados Unidos, a gente ouve falar, né, que é um procedimento que tem um acesso um pouco mais restrito
do que no Brasil. No Brasil, se você quer pesquisar um H. pylori, você pede uma endoscopia, porque não tem acesso a teste respiratório e tal. A endoscopia aí realmente é algo mais restrito, está se tornando algo mais popular. Como é que é essa relação da endoscopia aí? Pronto, deixa eu só. Então, um dos, um dos, um dos fellowships mais difíceis de entrar na parte de medicina interna é justamente a gastroenterologia, não? Porque é, um, é, um, é uma especialidade que faz com que o gastro faça procedimentos, né? O gastro aqui é uma profissão muito ocupada. Eles têm um volume de procedimentos muito altos. Mas, como eu falei, justamente a parte de diagnóstica, né? Então, porque o médico primário aqui refere muito aos pacientes para fazer a surveillance, né, de câncer de gastro de família, colonoscopia, né? Tem muita refluxo, muita doença de refluxo, porque se você pensar direitinho, o IMC, eu estava olhando, eu dei uma olhada nos últimos 8 anos, né? Quando eu comecei, a média do meu IMC dos meus pacientes era em torno de 38, 39. A minha média de IMC agora é 44, 45, a média dos pacientes que eu estou vendo. Então, é muito grande, cara, o reganho de peso. Então, quando eu pego um paciente com IMC de 37, 38, 39, as minhas enfermeiras fazem, esse paciente é muito pequeno, é porque estamos acostumados com o paciente de 70, 80, 90, né? Então, mas isso tem trazido muito problema com o refluxo, né? Então, o refluxo aqui tem aumentado significativamente. O interessante é que eu tenho visto uma referência, os médicos primários e os cirurgiões torácicos, que fazem muitos hérnias de hiatus, mandando paciente para a gente para fazer gastric bypass por causa de refluxo, entendeu? Porque você fazer uma hernia de hiatus, um paciente com IMC acima de 35, a chance de recorrência é quase 32%, né? Então não faz sentido, né? Lógico, aqui existem outros tipos de testes para fazer o H. pylori, como você falou, né? Existe, entre outras coisas. Mas a endoscopia ainda é vista como gold standard para muitas coisas, né? Porque você consegue visualizar muita coisa, entendeu? E qual o ticket médio de endoscopia aí? Quanto é o quê? O ticket. Quanto é que ganha o endoscopista? O procedimento. Quanto custa? Cara, porque depende do seguro, entendeu? Tem seguro que paga, deixa eu ver aqui para tu, tem seguro que paga $600, $700 do endoscopia, entendeu? 600? Gente, boa noite, eu vou arrumar minha mala, dá licença. Não, o que eu ganho, mas assim, o que o hospital ganha em cima de mim, né? E todo que eu estava vendo, em torno de $550 por endoscopia, por aí mais ou menos, depende do seguro. Agora, quando você vai para pagar, porque assim, como eu faço procedimentos também, pessoas pagando, né? Então, isso é bem mais caro, entendeu? Mas assim, ó, cara, é bem diferente, porque a gente fala assim, essa parte financeira, mas o médico aqui, você tem que, se der bobeira, como é que eu digo, você é processado. O endoscopista é bem processado. O seguro entendeu? Profissional aí. Então, você tem todo um bem visado, então você tem que fazer todas umas manuvers, né, para se proteger, né? Mas aqui também começou os processos aqui, então, mas a gente não ganha $600 aqui, então. Não, mas Marcelo, deixa eu falar uma coisa para ti, cara. A endoscopia brasileira, cara, está em outro nível. Estou dizendo a você, eu tenho a sorte de conhecer o povo brasileiro, o pessoal brasileiro, que eu sou envolvido nessa parte de pesquisa, de trabalhos, de procedimentos. E tive muita sorte, cara, porque os procedimentos que eu faço, que eu aprendi com eles e faço aqui, os endoscopistas, pô, eles entram na minha sala e saem. Com medo, entendeu? Porque eles não fazem, eles não são treinados para fazer essas coisas, tu tá entendendo? Vocês só fazem as partes mais certinhas, né?
por causa se da complicação, né? Complica um pouco mais, né? O André também está indo para os Estados Unidos. Ele também está querendo ir embora. Ó. Não, a gente tem muita gente boa aqui, ó, Luiz, o Sérgio, Lombardi, né? O Brunaldi, o filho do Brunaldi está aqui. Vamos lá, gente, abre as câmeras aí, Marco Pérez. Vamos lá, sem vergonhas. Todo mundo tomou vinho, já está todo mundo mais feliz. Falei, André, que a aula ia ser mais... Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma coisa que é bem interessante, o que eu vejo nesse grupo que eu faço parte, aí é um grupo também que a gente publica muito junto, sabe? Né? O grupo que eu falo do grupo brasileiro, eles sabem quem são. Então, existe uma certa troca de ideias muito grandes, né? E eu vejo, às vezes, não existe essa troca muito grande entre vocês mesmo, entendeu? Então, cara, assim, quase toda semana a gente tem uma ideia, cara, 2 semanas a gente tem uma ideia diferente, aí vê como é que vai fazer, como é que faz, como é que coleta os dados, né? O último projeto que a gente está fazendo junto agora, estamos comparando um procedimento com outro procedimento. Eu estou coletando os dados para a gente fazer, né? E, bicho, todo mundo recebe o crédito igualmente, entendeu? E tem que existir, não existe esse é o melhor, esse é o pior, não. A gente trabalha bem, essa camaridade existe porque vocês têm muito volume, velho, muito volume, muito volume, cara. Eu fico impressionado, cara, com a quantidade de coisas que tem aí. E fico impressionado com a habilidade, né? Eu acho isso fantástico, porque são habilidades que poderiam ser, procedimentos que poderiam ser divididos, procedimentos que poderiam ser, que eu chamo share, né? Com outras pessoas, né? Porque, cara, vou ser muito sincero com você, é muito difícil eu e meu parceiro levar algum paciente com complicações cirúrgicas para a sala de cirurgia. A maioria é tratada endoscopicamente, né? E se tem alguma coisa assim muito difícil, eu pego o telefone e ligo para qualquer um, eles atendem na hora. Então existe essa troca de camaradagem, entendeu? E acho que às vezes é isso que acho que deveria acontecer um pouco mais aí no Brasil, que eu vejo assim, de quem está de fora, sabe? Falando assim um pouco mais aberto, né? O que eu acho que é interessante é relatar em relação à endoscopia bariátrica brasileira que a hora que você tem, como o André falou, que a gente se encontra em torno de 4 vezes por ano ou mais, nós temos 2 unidades, esses cursos que a gente faz no Rio de Janeiro, de endoscopia bariátrica, 2 vezes por ano. Quando você tem o Congresso Americano de Cirurgia Bariátrica, o hands-on de endoscopia bariátrica... É todo brasileiro. É todo brasileiro. Os monitores, os faculties são brasileiros. E daí nós nos encontramos lá. Quando tem um evento da IFSO, como teve em Madrid, o hands-on de endoscopia bariátrica, brasileiros. E realmente isso é um mérito que o Galvão conseguiu, não só mostrar essa qualidade da endoscopia, mas ele conseguiu unir não só grupos de brasileiros, mas nós temos um grupo de WhatsApp internacional que discute com gente do mundo inteiro, todos os dias, vários casos. O duro é conseguir acompanhar esse grupo, é realmente impressionante. O interessante também, Concon, é que os diretores desses cursos são todos brasileiros. Sim. Em 2000, aquele congresso que a gente foi em Washington, aquele congresso de Washington, eu nunca tinha visto um negócio desse. O Business Week em Washington, foi a primeira vez que teve um hands-on, que o diretor do curso, que se eu não me engano era Galvão, eu achava que era Galvão, foi o primeiro curso de endoscopia bariátrica do Congresso Americano, do Obesity Week. O hands-on dele foi o que teve a maior gente que quis participar e tinha lista de espera. Foi uma coisa assim, desde 2010 2011 que eu vou para esse congresso, eu nunca tinha visto um negócio desse não. Foi impressionante, impressionante. E foi toda a equipe, foi toda brasileira. Não foi não, foi uma coisa bem, foi interessante. Senhores, vamos lá, vamos aproveitar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao André? Abram as câmeras aí. Agora é o momento de
fraternização, né? Não estamos mais ao vivo, mas é bom a gente se ver aqui. Gustavo Quadros está aí, quer comentar alguma coisa? Tô vendo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para o André. Em relação aos novos balões, aí, como é que você está vendo o balão que não precisa de endoscopia? Como é que está a procura? Que basta engolir o balão, insuflar esse balão? Como é que está essa procura aí nos Estados Unidos, André? Você já entra logo quente, né, Concon? Então, assim, ó, esses balões, assim, por exemplo, o SPATS ainda está no FDA, está terminando, tem o Elipse, né? Que eu acho que você está querendo falar mais do Elipse, né? Eu não tenho experiência com o Elipse. O Elipse se eu não me engano, acho que o Galvão pode me corrigir, mas eu acho que o FDA não liberou ele ainda. Eu não me lembro assim agora se liberou ele não. Eu acho que o Galvão depois pode me corrigir, o Greco, o Gustavinho. Assim, ó, na minha opinião, eu coloquei aquele balão, o balão. Coloquei muito, que é o balão, que era você engolir a cápsula e injetava, né, com ar e davam 3 balões com fluoroscopia. Mas eu fazia com fluoroscopia, né? Mesmo assim, existiu alguns casos fora que tiveram problemas com o balão sendo inflado no esôfago, etc, né? Todos esses pacientes que a gente fazia, eu não vou dizer que nem todos eu fazia endoscopia. Não tinha nem como fazer endoscopia em todos antes. Mas o certo era fazer endoscopia antes. Né? Mas aí eu tenho um problema com o seguro e tudo mais aqui nos Estados Unidos. Né? O balão de você engolir, botar... Se você for fazer uma endoscopia para botar o balão, então já coloca o balão logo com a endoscopia. Né? Porque na minha cabeça é isso, entendeu? O resultado deles em relação ao balão de líquido que a gente preenche endoscopicamente, já foi mostrado que o balão, o Orbera, né, tem a maior perca de peso em relação ao hélio, ao balão, se não me engano, ao SPATS também, que foi até um papel de Abu Dhabi, né, da Mayo Clinic, né, que mostrou bem direitinho o traçado. Eu tenho medo desses balões que a pessoa toma, porque algumas pessoas vão começar a botar e quando tiver complicação não vão saber cuidar, né? Porque na minha concepção é essa. Se você faz um procedimento, você também tem que saber como cuidar desse procedimento, se é complicado. Essa é a minha concepção, está entendendo? Concon. Sim. Então, eu acho que vai existir esse problema de algumas pessoas colocarem porque vão ganhar um certo repor financeiro, mas quando tiver complicação não vão saber como cuidar. Né? Então tem que ter muito cuidado com isso, amigo. E é um balão caro, não é um balão barato, não. Concon, falei para o pessoal apertar o botão ali em cima no cantinho superior à direita, exibição de galeria. Aí abre a câmera de todo mundo aqui e agora o pessoal começou a sair da toca. Já dá para ver o Aloysio, já dá para ver o Vladimir, Marco Pérez, Gustavo Quadros, Hugo. Agora sim dá para a gente se ver aqui. É muita gente boa aí para eu ficar metendo o bedelho, né? Essa quarentena está te deixando inibido. Nós vamos acabar com isso logo. Pois é. Mas o que eu queria falar para o André e para vocês foi da hora que vocês estavam falando de quanto que custa a endoscopia lá, quanto que ganha. Lá realmente é mais difícil. Lá tem que fazer seguro, porque realmente nos Estados Unidos as coisas são muito mais complicadas do que aqui, né? Então, basicamente, a gente concorda com tudo isso daí e concorda até com ter um volume de endoscopistas aqui no Brasil que tem muita experiência, porque nós temos que nos virar com isso. Nós só temos a endoscopia. E a gente tem que fazer tudo quanto é exame e pesquisar Helicobacter, e tudo isso é com endoscopia. Isso dá uma experiência muito maior do que tem nos Estados Unidos, onde isso também agora deixa eu deixar, isso daqui é uma opinião pessoal minha, vamos deixar bem claro. Os exames são melhores indicados do que aqui.
Eu, chutando, eu acho que metade dos exames que nós fazemos aqui não são necessários. Mas é assim a nossa realidade. Mas tem um ponto que ninguém tocou aí. A facilidade e o preço que vocês têm de comprar e repor aparelho é fenomenal a diferença entre o que nós temos no Brasil. Aqui, o nosso investimento e o que nós recebemos pelos nossos serviços, que o hospital recebe, ou as clínicas privadas recebem, nos dá uma dificuldade muito grande de ficar mantendo a nossa aparelhagem dessa maneira. Eu lembro, quando eu fui fazer especialização na Bélgica, eu achava um absurdo. Eles tinham 12 duodenoscópios numa sala. 12 duodenoscópios, não eram aparelhos endoscópicos. Daí você mostra uma fotografia tua aí do hospital de Orlando, que só humilha a gente, na verdade, né? Quer dizer, um volume desse com não sei quantos aparelhos de duplo canal. Aqui, para você ter um aparelho de duplo canal, você tem que ser amigo do dono do hospital, senão ele não te libera dinheiro para comprar um aparelho desse. Então, era só esse pequeno comentário que eu queria fazer. Não é que nos Estados Unidos é mais fácil, viu, Marcelo? Lá é muito mais difícil do que aqui. Mas você ganha mais, teu aparelho é mais barato, mas você corre uma série de riscos e o teu volume de exames, a não ser que você seja o bambambam, como é o André aí, você não vai ter um volume de exames dessa maneira, dependendo do lugar que você estiver trabalhando. Não, sou bambam jamais, pelo amor de Deus. Bambam é Galvão, Concon, Gustavinho, Greco, etc. Sou apenas um trabalhador. É óbvio que a gente fala no sentido pejorativo, né? Porque quando fala que ganha em dólar, já levanta as antenas aqui, né? Mas realmente a realidade é outra. O médico, em geral, o cirurgião, principalmente nos Estados Unidos, uma parte muito grande do que ele ganha vai para o seguro profissional, né? Então, você tem seguros lá de $100 mil ao ano para mais. Coisa que aqui ainda, graças a Deus, não chegou. Então, a gente ganha em volume, ganha menos em valor agregado, mas lá é o contrário, né? Tem um valor agregado maior, um volume menor, mas um risco também muito grande. Agora, sim, existe a troca de equipamento aqui fácil, como o Dr. Luiz falou, porque existe assim, vamos supor que saiu o 190 agora, né? A gente usa o 190. Não tinha como a gente ficar com... Se acontece alguma coisa errada, a primeira coisa que o advogado vai saber qual foi o equipamento que você usou, porque você está usando esse equipamento antigo. Está entendendo? Então, o hospital, porque o hospital, eu sendo funcionário do hospital, o seguro é pago, o hospital paga o meu seguro. Então é mais vantajoso o hospital gastar, sei lá, $2 milhões em endoscopia do ter que pagar $20 milhões num caso só, tu tá entendendo? Então, para ele, financeiramente, faz mais sentido fazer isso do que ter uma dor de cabeça por ter uma complicação por causa do equipamento ser antigo, entendeu? Não, eu entendo perfeitamente essa situação daí. Não tenha dúvida que essa situação é. Mas, se você me permitir, eu vou contar só uma história. Em 1900 e final de 1900, meu irmão mora na Califórnia, eu fui visitá-lo, ele é amigo de um médico lá e nessas raras exceções que os americanos convidam a gente, eu fui convidado para jantar na casa desse médico amigo do meu irmão. E a gente, durante o jantar, estava conversando, uma hora ele virou para mim e perguntou assim: quanto que você ganha por consulta lá? Sei lá, na época era assim, eu falei em dólar para ele, era $20, né? Hoje, sei lá, 25, $30 que a gente ganha por uma consulta que normalmente, se for falar em plano de saúde, é menos que isso, né? E depois, quando eu falei, ele virou, olhou para mim, arregalou os olhos e falou assim: e como que você está aqui? Não passava na cabeça dele que eu ganhando isso eu pudesse passear nos Estados Unidos. Como ele falou que o hospital, o dono do hospital tem interesse em manter os aparelhos adequados para não sofrer
um processo para pagar bilhões de dólares, ele prefere gastar alguns poucos milhões em aparelhos, né? Eu queria perguntar para o André se o hospital aí em Orlando não aceita um estágio para os nossos donos de hospital aqui aprender a fazer isso. É interessante você falar isso. Sabe por quê? Porque, então, nós somos um centro de treinamento da Intuitiva de robótica. E parte desse treinamento tem a parte que chama VIP do hospital, que são hospitais, os donos de hospitais, né? Que vão dos hospitais vão para o nosso hospital aprender como é que o hospital está ganhando dinheiro com robótica. Entendeu? Então, é bem interessante. Isso era bom que existisse essa parte, né? Agora, o que eu vejo assim, ó, deixa para lá. É melhor eu ficar calado. Agora que você entregar o ouro. Não, cara. O que eu vejo, porque sabe o que acontece? Vou dizer a você o que acontece. Tá certo? Uma das coisas que eu vejo que acontece. A quantidade de WhatsApp que eu recebo de pessoas querendo comprar equipamento usado antigo meu aqui, né? E querer vender novo aí é ridículo, é muito, né? Ou querer comprar uns 160 e vender como 180, 190. Muda a força que danada eles fazem para vender como novo. Tu tá entendendo? Esse é um dos problemas que eu vejo também no Brasil. Muito. Aí complica, né? O microfone está fechado, Cocô. Ainda bem que ele vê só esse problema. Não, Cocô. O Brasil é um país lindo, cara. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não, mas pensa direitinho, rapidinho, só para terminar, Cocô. Pensa direitinho, veja só. Eu estou mais ligado no aparelho digestivo e na endoscopia bariátrica. Me diga um país que tem o consenso de balão gástrico veio do Brasil, com mais de 40 mil balões. O consenso de endoscopia de sleeve veio do Brasil. 2 procedimentos bariátricos, né? A maior casuística eu acho que de stent também. Eu não me lembro agora se já saiu outro novo. Uma das maiores papers, né, de stent para usar complicação veio do Brasil. Argônio. A maior casuística de argônio veio do Brasil. Você está entendendo? A escola brasileira é fenomenal, cara. Assim, para mim, eu aprendo muito, 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 muito. E tento passar o que eu sei da escola daí para a escola de cá. Todo dia. Né? Então, aos pouquinhos, a gente vai ensinando o que eu aprendo aí, com os mestres daí, para o pessoal daqui. E é assim que se faz, né? Vai se fazendo aos poucos. Então, André, esse orgulho a gente realmente tem. A gente é muito bom numa série de coisas, né? A gente chega a ser até grandioso perante outros países extremamente mais avançados que o nosso. Então, nos dá um orgulho grande. Mas é muito difícil para a gente escutar o que você falou agora há pouco, dizendo que tem gente querendo comprar aparelho usado teu para vender como novo aqui. Porque se fosse comprar usado para vender como usado, tudo bem. Se fosse querer comprar 160 para vender como 60, tudo bem. Mas isso dá uma tristeza na gente, uma vergonha, porque a gente é muito grande também na sem vergonhice. A gente é campeão de ser vergonhice. E aqui também é campeão. Para você ter uma noção, aqui o pessoal entra nos hospitais e roubam endoscópio para levar para o Paraguai, para vender ou para fazer coisa. Essa é uma vergonha muito, muito grande. Então, a gente tem um orgulho realmente de trabalho, de fazer as coisas, mas é vergonhoso. E quando você vai para o exterior e o pessoal fala da gente, né? Quando você vai fazer negócio, eles... Opa! É difícil. É muito difícil isso. Não, mas vamos falar de coisa boa. Desculpa, vamos falar de coisa boa. É coisa boa, André. Fica aí o convite para você oficialmente entrar no grupo Gasto Convino. Agora que você já participou aqui, você já está convidado a entrar no grupo lá. O WhatsApp está ficando pequeno já, daqui a pouco
não sobra mais espaço lá no WhatsApp, mas aceito com prazer. Será um prazer muito grande meu aceitar. Legal. Você encerra aí, Cocô? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Marco Pérez. Cocô, deixa eu só mandar um beijo pro meu pai. Cara, meu pai tá ali, já desligou a câmera, acho que ele foi dormir, meu pai, sabe? Depois eu mando um beijo pra ele, eu ligo pra ele já, ele tá ali. Não, tá aí, ele tá aí. Ele só tá com a câmera fechada. E desligou o microfone, foi dormir já. É. Mas vocês não sabem, eu vou revelar mais uma do André, que não era para eu revelar, mas eu vou revelar. Eixe Maria. O André, todos os nossos eventos, quando a gente termina os eventos, a gente vai conversar, a gente vai bater papo e nós temos aquelas rodinhas de piada. E o mais engraçado é a risada do André. A hora que ele começa a dar risada, é melhor do que qualquer piada. Então, nós já fazemos uma combinação que a gente começa a contar piada, uma em seguida da outra, que é para o André começar a rir. E ele não para de rir e contagia todo o ambiente, inclusive as mesas que estão ao redor, né? A risada dele é uma coisa fenomenal e é realmente... As suas piadas. Mas realmente é o que chama a atenção, além de todo o trabalho dele, a sua risada. Ai, meu Deus. Então, olha, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra para nós, como brasileiros, ter você, um representante do nosso país, fazendo esse trabalho sério, fazendo esse trabalho espetacular que você está fazendo, não só trabalhando, mas com uma produção científica enorme, não só na endoscopia bariátrica, mas também na cirurgia bariátrica e também hoje na cirurgia robótica. É realmente uma das maiores experiências do mundo em bariátrica por robótica. E, acima de tudo, o teu carisma e a tua humildade. É só estar ao seu lado e caminhar pelo corredor lá do Orlando Health que a gente vê realmente o quanto todo mundo te adora, o quanto todo mundo tem aquela empatia por você. É aquele jeitinho brasileiro, aquele jeitinho nordestino, é o Beberibe com Capeberibe formando o Oceano Atlântico, né? E abraçando o mundo. Sempre, sempre. Senhores, foi uma alegria tê-los aqui conosco. O pessoal que está participando pela primeira vez, estejam sempre com a gente. Professor Brunaldi, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Já vai se preparando para os próximos. O Vitor, aí, o filhão, está aí com a gente também firme, participando bastante com a gente em todos esses eventos. Parabéns pelo filho também, doutor Brunaldi. E está ele acenando ali. Estou fazendo uma média aqui para você, hein, Vitor? Depois você... Tomando um vinho. Mas realmente parabéns, professor Brunaldi, pelo trabalho, por toda a contribuição e pelo filho, tá bom? Senhores, foi uma grande alegria tê-los aqui com a gente. Estaremos juntos no próximo evento também, todos. E Daniel e Andréia, muito obrigado. A SciTech, muito obrigado por mais esse patrocínio, por mais essa ajuda que vocês, esse apoio que vocês nos deram, realmente tornando a reunião ainda mais gostosa, sem dúvida nenhuma. Aliás, Concon, justiça seja feita. Daniel, fala alguma coisa aí que não demos do espaço. E agradecer o Dr. André pela aula memorável, muito obrigado. Né? Agradecer o Fabrício também, né? O Gastro com Vinho, esse ano está no seu 11º ano, né? E em 10 anos nós tivemos diversos aprendizados que forjaram o que o Gastro com Vinho é hoje, né? Capitaneados sempre pelo Dr. Concon e pelo Marcelo. Ocorre que nos últimos 120 dias nós aprendemos mais do que os últimos 10 anos inteiros, né? Então, como todos nós tivemos que ter aprendizados aí, tomar micro decisões, vamos dizer assim, né? Nesses últimos 120 dias, que foram mais rápidas e mais imediatas do que nos últimos 10 anos. Eu acho que todo mundo em algum momento passou por isso. E estamos nós aqui, graças a Deus, falando com a Flórida, né? Tendo pessoas do Brasil inteiro participando para nós e para a SciTech. Isso é um orgulho tremendo, né? Com certeza eu acho que vai marcar os próximos. Nós não sabemos ainda quais microdecisões nós vamos ter que tomar para os próximos, mas a gente sabe com certeza que esse formato virtual, que talvez no futuro se transforme num híbrido, né? Ele veio para ficar e ele só vai se sofisticando, vai só se melhorando,
Nós vamos aprendendo a cada evento como lidar com o cenário para trazer um evento cada vez melhor, mas com certeza o mérito é de todos que participam. Muito obrigado mais uma vez e honrados e gratificados por estar essa noite com todos vocês. Isso aí, o CETEC apoiou bastante, eu acho que a microdecisão fica aí para a gente ampliar a logística, né? Porque daqui a pouco vai ter mais gente querendo vinho, querendo jantar. Sem dúvida nenhuma. Resolver esses problemas agora. Nós vamos aprendendo, né? Nós vamos aprendendo a funcionar. E, essa reunião a gente já conseguiu colocar ela online, assim, depois daqui, acho que amanhã, depois de amanhã no máximo, ela já fica disponível no YouTube, no canal da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Para quem perdeu, para quem quer rever, vai estar lá, vai fazer parte da memória aí que a gente está construindo. Marcelo, Admar, parabéns para vocês. Vocês dois são os carros-chefes dessa reunião. É muito interessante, eu acho muito legal o trabalho que vocês têm, né, de puxar essa carroça toda. E o Daniel, a Andréa também. É uma reunião perfeita. E ficou muito legal também desse jeito, né? A gente fica esperando o final do mês para ter a outra. E, André, parabéns pela aula, foi muito legal. Assim que eu puder ganhar um pouquinho mais na consulta, eu vou até Orlando te visitar. Venha para a gente tomar uns vinhos bons aqui, venha. E o mais gostoso é você tomar o vinho com tranquilidade, né? Porque nas reuniões nossas lá no Coco Bambu, depois na hora de ir embora, depois do vinho, a gente sempre ficava meio preocupado, né? Teve uma reunião que um dos colegas de uma cidade aqui, um pouquinho distante, falou: Concon, o meu problema não vai ser chamar o Uber, eu vou ter que chamar o SAMU. Bom, senhores, ambulância, já tem tanto que ele tinha bebido. Senhores, uma boa noite a todos, um grande abraço a todos vocês, se cuidem, trabalhem, mas se cuidem, ok? Abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Tchau. Um abraço, Gustavo. Parabéns. Tchau, pessoal. Até breve.